Olá, bom dia. Então, hoje eu vou dar continuidade, né, à nossa última aula do minicurso de Cosmologia, a aula 4, e eu pretendo finalizar, então, esse minicurso aqui nas atividades formativas de verão, falando de uma abordagem, né, que advém de uma proposta de teoria de gravidade quântica aplicada à cosmologia, que é especificamente o que eu trabalhei durante o meu doutorado. Então, por isso que hoje o título aqui é Big Bounce, né? Gravidade e cosmologia quânticas. Bom, então nós vimos, né, que quando nós voltamos, né, ao ponto inicial, de acordo com a cosmologia do Big Bang, né, quando a gente volta ao início da expansão, nós estamos de face a uma singularidade, que é chamada singularidade inicial, né, que é o Big Bang. Bom, então nesse ponto, a relatividade geral, ela não é mais válida, porque nós estamos no regime, né, de altas densidades do universo, né, com condições extremas. Você tem um regime, um ponto, né, em que você tem altas densidades e no qual você tem grandes curvaturas. Então, nesse ponto, a relatividade geral, as equações que a gente tem, né, elas não conseguem descrever os fenômenos, né, o que acontecem aí. Então, a gente busca uma teoria, né, que seja capaz de explicar, né, o que acontece nesse ponto. E a proposta é uma teoria, né, de gravidade quântica. Então, o que que seria essa busca, né, por uma teoria de tudo, né? Então, a teoria de tudo, ela é uma hipótese, né, que no qual você tenta unificar a relatividade geral com a mecânica quântica. Então, ou seja, em uma única estrutura, você possa explicar e unificar todos os fenômenos físicos do universo, né? Combinando relatividade geral e mecânica quântica. Dentre as mais promissoras que nós temos até o presente momento, teoria de cordas, no qual consiste, né, em que você tem as partículas elementares como sendo modos de vibração em cordas e dimensões extras, né? Então você tem 10 ou mais dimensões. E dentro da teoria de cordas, né, as teorias que a gente tem String Gas Cosmology, no qual consiste em você considerar, né, que você tem um gás de cordas, então ali os graus de liberdade, né, e o modelo de universo equipirótico, né, que seria Equipirotic Model. Então, esse modelo equipirótico, ele advém de teoria de cordas, ele usa o conceito de Branners. Então, dentro desse cenário e dimensões extras, né? Então, o nosso universo ele estaria confinado em uma brana, que é a abreviação de membrana. Então, uma brana, né, tridimensional. Então, você teria várias dessas branas, né, paralelas e em dimensões extras. Então, essas branas, elas se aproximaram, né, até que colidiram com isso, né, o Big Bang ele seria exatamente essa colisão dessas duas branas. Aí elas foram se afastando, né, porque o universo ele foi se expandindo, e com isso a gente tem aí radiação cósmica de fundo, a formação de estruturas e o universo tal como vemos hoje, né? Então, o Big Bang, dentro desse contexto de modelo, né, de universo equipirótico, seria exatamente essa colisão de branas, né? E então, essa e gravidade quântica de laços, né, seria uma teoria, né, alternativa à teoria de cordas, né? Então, a gente teria aí essa proposta de o quê? Quantizar a estrutura do espaço-tempo, né? Em laços quânticos, né? Então, você teria que o espaço-tempo, diferentemente da relatividade geral, que é um contínuo, ele seria discreto, né? Então, é discreto em redes de loops, né? Redes de spin em loops.
Então, isso que seria o seu espaço-tempo, né? Então, ele seria exatamente essa rede discreta de loops quânticos. Então, essa teoria do todo, né, ela seria capaz, né, de explicar esses efeitos quânticos, né? Dentro da gravitação quântica, nós temos aí duas abordagens, que seria uma cosmologia quântica em laços ou uma cosmologia quântica canônica. E dentre outros modelos, né, que existem, né, quando você considera, por exemplo, dentro de uma cosmologia quântica de laços, né, então você teria aí modelos, né, com o que a gente chama de ricochet, bounce. Então, essas cosmologias com ricochet seria propostas de modelos, né, que explicam, né, essa singularidade inicial, simplesmente você evita essa singularidade inicial. Então, você olha, né, para o que aconteceu, né, antes do Big Bang. Então, o universo ele começaria numa fase de contração, muito bem definida, onde você define as condições iniciais, né, do teu universo. Aí você não tem mais uma singularidade, porque você tem um big bounce, né? E esse bounce, ele tem esses efeitos quânticos, geométricos, e aí o universo, ele transita, né, de contração para expansão. Então, dentro dessas cosmologias com ricochet, a gente tem as teorias FDR e, por exemplo, matter bounce, né? No qual consiste em você considerar que nessa fase de contração, o universo ele é completamente dominado por matéria. Então, o espectro de potência primordial do universo, né, ele foi exatamente, né, a quantidade de matéria suficiente, ela foi suficiente, né, para gerar essas estruturas. Então, as condições iniciais foram dadas aonde? Lá nessa fase de contração do universo. Então, esses cenários, eles levam a diferentes consequências, né, quando você tem a previsão de uma fase inflacionária. No caso, por exemplo, das teorias FDR e do cenário de Matter Bounce, e também Equipirotic Model, você não tem a necessidade, né, de ter uma fase inflacionária. E já no contexto de uma cosmologia quântica de laços, então, necessariamente, na presença de um bounce, né, uma fase de expansão, né, é, muito similar à inflação, ela acontece naturalmente, que é o que eu pretendo explorar através de resultados, né, do estudo que eu fiz durante o meu doutorado. Bom, então só para mencionar aqui, né, só para lembrar, então, do modelo de universo equiperótico, seria, né, ele advém de teoria de cordas, e o universo ele estaria confinado, então, em branas, né, e dimensões extras. Então, essas branas em dimensões espaciais, né, é, distintas, elas se aproximaram até que elas colidiram, né, e deu origem ao Big Bang. Então, começou essa expansão. Essas branas foram se afastando e se formaram aí as estruturas do universo, e temos hoje, né, o universo tal como nós vemos. E dentro da teoria de cordas, né, as partículas elementares são descritas como modos de vibração em cordas, né, e leva-se em conta também dimensões espaciais extras, 10 ou mais. Bom, então o que seria, né, essa singularidade inicial do Big Bang? Então esse é justamente o ponto, né, porque quando a gente volta ao passado do nosso universo, retorna lá no início da expansão, né, as equações, né, da relatividade geral, elas não funcionam bem. Então, isso pode ser um indício de uma nova física. Então, da equação de Friedman, né, que nós temos, que dá a taxa de expansão do universo em função do conteúdo, né, de matéria e energia, em função da densidade, né, quando nós analisamos, lá no início, né, do universo, regredindo ao passado, nós chegamos exatamente no ponto em que você tem altas densidades, né, e também altas curvaturas. Então, nesse ponto, as equações, ela não funcionam. Então, relatividade geral aqui, ela não é mais válida.
Então, isso pode ser um indício de uma nova física. Então, o que se espera, né, é que uma teoria de gravidade quântica, ela leva em conta os efeitos quânticos, né, nesse regime de altas densidades do universo, né, e possa explicar o que acontece. Então, a gente teria nesse ponto em que a densidade, ela seria muito alta, estaria aumentando cada vez mais, né, enquanto que o tamanho do universo vai para zero. Então, como assim, né? Isso aqui é uma singularidade. Então, a teoria que a gente tem, que advém lá da relatividade geral, ela, nesse ponto, não é válida. Então, por isso que isso aqui é um indício de uma nova física. Então, uma abordagem advinda de uma teoria de gravidade quântica, ela consegue explicar os efeitos que acontecem aqui nesse ponto, né, na singularidade inicial. E dentre as teorias mais promissoras, nós temos a gravidade quântica de laços, ou Loop Quantum Gravity, cuja sigla do inglês é LQG, e teoria de cordas. O que eu pretendo abordar aqui é exatamente Loop Quantum Gravity. Então, eu vou falar das ideias gerais, né, dentro dessa abordagem, né, de gravidade quântica, e vou aplicar a modelos, né, cosmológicos homogêneos isotrópicos. E com isso eu vou falar sobre cosmologia quântica de laços, né? E fazer predições observáveis com isso. Bom, mas por que, né? Por que a gente diz, então, gravidade quântica? Bom, a gravidade quântica, ela surge exatamente, né, dessa necessidade de uma tentativa de unificar mecânica quântica e relatividade geral. Então, nesse ponto, né, a gente sabe que existe uma incompatibilidade entre essas duas áreas. Porque a mecânica quântica, né, por sua vez, ela explica os processos fundamentais do ponto de vista microscópico. Enquanto que a teoria da relatividade, né, por outro lado, ela fornece um arcabouço que descreve as interações gravitacionais que são responsáveis, né, por processos físicos que acontecem em escalas macroscópicas. Então, existe uma incompatibilidade entre essas duas teorias, né? Então, a gente busca, né, uma teoria que tenta unificar mecânica quântica e relatividade geral. Desde o século passado, a mecânica quântica, ela tem se mostrado, né, como qualquer teoria fundamental, ela deve ser baseada em sua estrutura, através da descrição das teorias, né, como a QED e a QCD, que descrevem, né, as forças fundamentais da natureza, as interações. Então, a QED, por exemplo, né, eletrodinâmica quântica, ela descreve, né, ali as interações que acontecem entre a força eletromagnética e as partículas carregadas, né, que seria ali a força fraca. Enquanto a QCD, a cromodinâmica, por sua vez, ela descreve as interações fortes entre quarks e gluons. Mas, para a relatividade geral, não é possível fazer o mesmo, no regime lá de curvaturas muito elevadas. Então, nesse regime, surgem os efeitos quânticos. Então, eles são importantes e devem ser levados em consideração, porque eles evitam as singularidades que estão presentes nas teorias clássicas. Então, a proposta é que uma teoria de gravidade quântica apropriada, ela possa ser usada, né, para explicar esses efeitos quânticos nesses regimes de altas curvaturas, evitando essas singularidades presentes nas teorias clássicas. E quando vai para os regimes de baixas curvaturas, né, então espera-se que a relatividade geral ela seja recuperada. Bom, então aqui nessa imagem eu trago, né, aqui uma ilustração, né, do que seria uma teoria, né, do tudo, né? Então, ou seja, uma teoria que tentasse unificar todas as constantes fundamentais, né, que a gente tem.
Igual nesse cubo, nós vemos aqui que em cada aresta, né, nós temos aqui uma teoria fundamental, né, representada aqui pelas suas constantes, né. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, a mecânica quântica não relativística, que leva em consideração aqui os efeitos quânticos, né, então ela é descrita aqui representada pela constante fundamental H, né, constante Planck. Nós temos aqui a relatividade especial, né, que é representada pela velocidade da luz aqui, né, c. Então, ela explica aqui os efeitos, né, relativísticos como sendo o limite fundamental. E temos aqui a gravitação, né, mecânica newtoniana, que descreve aí as interações gravitacionais, né, representada aqui pela constante gravitacional G. Então, veja, quaisquer duas dessas teorias aqui que a gente combina, então a gente obtém uma nova formulação teórica, né, que explica dados efeitos. Bom, por exemplo, em cada vértice aqui desse cubo, né, conforme nós vemos aqui, ele representa uma teoria específica que está diretamente relacionada com a constante, né, associada a ela. E igual nós temos aqui a física clássica, né? Então, a física clássica, conforme nós podemos ver, né, ela não tem nenhuma constante, né, associada a ela. Então, ou seja, ela não incorpora efeitos quânticos relativísticos, nem mesmo ela não incorpora, né? Desculpa, ela não incorpora os efeitos quânticos, ela não incorpora os efeitos gravitacionais e nem os efeitos relativísticos. Já a mecânica quântica não relativística, aqui, né, nesse outro vértice, ela já introduz, né, essa quantização, mas sem levar em conta o quê? Gravitação ou o limite relativístico, certo? Uhum. Por outro lado, né, a mecânica newtoniana, bom, ela considera a gravitação clássica, mas sem levar em consideração esses efeitos quânticos, né, ou ainda os efeitos relativísticos, ok? E quando eu combino quaisquer duas dessas teorias, então eu obtenho uma nova teoria. Igual à gravidade quântica, seria o quê? Uma tentativa de unificar a mecânica quântica não relativística com a gravitação. Então, aí a gente teria uma gravidade quântica. E a teoria quântica de campos? A teoria quântica de campos é o quê? Uma unificação da relatividade especial com a mecânica quântica não relativística. E a relatividade geral? A relatividade geral aqui, né, ela seria justamente essa unificação entre a gravitação e a relatividade especial, né? Então, aqui a relatividade geral, né, ela descreve, né, a gravidade como sendo uma manifestação da curvatura do espaço-tempo, devido à presença de matéria e energia. Então, o que, que seria essa teoria de todas as coisas? Ela seria uma teoria que unificaria todas essas constantes fundamentais. Então, a gente teria a unificação da relatividade especial, então levaria em conta esses efeitos relativísticos, levaria em conta, né, os efeitos quânticos e os efeitos gravitacionais. Mas ainda não existe essa teoria de todas as coisas, mas ainda continua, né, uma busca por essa teoria do todo. Então aqui, né, conforme eu disse para vocês, né, eu vou explorar, né, uma abordagem de gravidade quântica, que é a gravidade quântica de laços. Bom, então no inglês, né, Loop Quantum Gravity, ela é representada, né, por essa sigla LQG. Então, o que que é Loop Quantum Gravity, né? Bom, a, a Loop Quantum Gravity, né,
ela é uma teoria de gravidade quântica, uma das mais promissoras, né, até o momento, pois ela leva em conta, né, a natureza geométrica da relatividade geral. Ou seja, né, ela preserva essa ideia de que a gravidade é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Então, diferentemente de teoria de cordas, né, que trata a gravidade como sendo uma interação mediada, né, por partículas, a loop quantum gravity não. Ela mantém essa estrutura geométrica da relatividade geral, né, e a quantiza diretamente. E lembrando que a relatividade geral, né, por sua vez, né, ela é uma teoria geometrodinâmica, justamente pelo fato de que ela descreve a gravidade, né, como sendo uma manifestação da curvatura do espaço-tempo e que vai influenciar, né, aí no movimento dos corpos, né? Então, devido à presença de quê? De massa e energia, certo? Em vez daquele sentido convencional de força, né? Como tinha sido atribuído pela a teoria de Newton, né? A teoria da gravitação de Newton, lá no século XVII. Bom, então a loop quantum gravity, né? Ela busca, ela leva em conta esse conceito, né? Da natureza geométrica da relatividade geral, né? E busca, né? Uma quantização, né, da geometria do espaço-tempo, né, através da quantização dos seus graus de liberdade, né, usando de uma formulação não perturbativa e independente de background. Então, ou seja, diferentemente da relatividade geral, né, onde você tem que o espaço-tempo ele é um contínuo, né, suave, e a loop quantum gravity não. Ela propõe que o espaço-tempo ele é discreto, ou seja, ele está organizado, né, em redes de spin. Bom, embora a loop quantum gravity ela ainda não esteja bem completamente estabelecida, né, mas ela fornece uma estrutura matemática consistente, né, e promissora, que é capaz de resolver problemas, né, como a singularidade inicial, né, no início do universo, e também explicar o que acontece no interior de buracos negros. E quando você aplica, né, essas ideias de loop quantum gravity, né, a modelos cosmológicos, né, simetricamente homogêneos e isotrópicos, então você tem a loop quantum cosmology, né? Então, a loop quantum cosmology é uma cosmologia quântica de laços, né? Que usa exatamente essas técnicas, né? De quantização de LQG. Aí aplica esses modelos, né? De universo homogêneo isotrópico e você consegue fazer previsões, né? Para esses modelos a partir, né? A partir de comparações com os dados observacionais que nós temos. Então, é exatamente aonde foi o foco, né, da minha pesquisa durante o meu doutorado e que eu pretendo, né, dar uma ideia aqui nessa aula. Bom, então a cosmologia quântica de laços, né, do inglês LQC, conforme eu já mencionei, é essa versão reduzida de loop quantum gravity. Então, ela usa essas simetrias consideradas na cosmologia, né? Lembrando que o loop quantum gravity, por sua vez, é uma proposta de discretização do espaço-tempo. Então, o que se faz? Você usa essas técnicas de LQG para discretização, para quantização, né, desses modelos simetricamente reduzidos, né, em geral, cosmologias homogêneas. Então, dependeu apenas do tempo. E nisso, você aplica, né, a cosmologia. Então, nesse caso, os efeitos quânticos, né, do regime quântico do universo, eles devem desempenhar um papel crucial ali nas pequenas escalas de comprimento e nesse regime de altas curvaturas. Então, no contexto de LQC, a singularidade inicial, ela é naturalmente resolvida. Então, ou seja, essa própria estrutura geométrica quântica, né,
do universo, ela substitui, né, ela faz surgir esse bounce. Então, esse bounce, ele tem ali uma natureza, né, geométrica quântica. Então, os próprios efeitos quânticos do universo, ele dá origem a esse bounce. Então, o Big Bang, ele é substituído por um bounce, né, que nesse caso, ele funciona, né, como algo que exerce um efeito geométrico quântico repulsivo, né? Então, isso evita que o universo ele colapse. E com isso, faz com que o universo ele transite de contração para expansão. Então, toda a dinâmica da fase que a gente denomina de pré-inflacionária, né, ela é muito bem estabelecida no contexto de LQC. Por quê? Você tem a presença ali do bounce, né, e necessariamente, né, após o bounce, naturalmente vai surgir uma fase, né, de expansão exponencial, né, que a gente denomina de inflação. Então, essa fase inflacionária, ela surge naturalmente na presença desse bounce, né, no contexto de uma cosmologia quântica de laços. E esse regime quântico do universo, né, ele pode levar a sinais que no futuro podem ser observados na radiação cósmica de fundo. Exatamente quando você olha ali para os baixos multipolos, né? Ou seja, você está no regime em que você tem altas densidades, né? E grandes curvaturas. Então, nas grandes escalas, né? Seria você olhar para essa parte do espectro. Então, baixos multipolos corresponde às grandes escalas. Bom, então essa dinâmica pré-inflacionária, ela vai exatamente ali do bounce até o início da inflação. Então, nesse contexto, a gente considera o modelo mais simples, que é Friedman, Limata e Robertson Walker, plano, né? E a dinâmica do universo, né? Ela é descrita por um campo escalar. E esse campo escalar, ele necessariamente ele é o inflaton, é o que vai gerar a inflação. E isso pode levar, né, a consequências observáveis de LQC, né? Como, por exemplo, diferentes propostas de vácuo na cosmologia quântica, né? Para esses estados de baixa energia. Então, considerando diferentes tipos de vácuo, né? Então, estados de vácuo de Banach-Davis, de Hadamard, dentre outros, né? Eles, por exemplo, estados de vácuo adiabático e também os estados coerentes, né, que são aqueles estados semiclassicamente definidos. Então, ou seja, eles são usados para estudar essa dinâmica do Big Bounce, né, evitando as singularidades clássicas. Então, com isso, faz com que ocorra uma transição suave de contração para expansão, né? Então, aí você tem uma transição suave entre a fase quântica do universo e a fase clássica, né? Então é bastante interessante. Então, ou seja, dentro desse contexto, quando você analisa, né, considerando esses diferentes estados de vácuo, né, que eu mencionei aqui, dentro desses estados aí de baixa energia, então isso pode influenciar diretamente a evolução do universo. Por quê? Algumas abordagens consideram que esses estados de baixa energia, né, eles podem afetar a geração das perturbações cosmológicas. Então, isso pode afetar, né, diretamente ali o espectro de potência da radiação cósmica de fundo. Outra consequência observável então, isso pode provocar, né, alterações no espectro de potência primordial, justamente pelo fato de que existem ambiguidades, né, na regularização da teoria que podem afetar diretamente essa previsão. E dentre outras predições, como, por exemplo, assinaturas ali do regime quântico, né, do universo, na radiação cósmica de fundo, então, ou seja, pequenas variações nas anisotropias da radiação cósmica de fundo, isso
pode servir como evidências indiretas, né, de LQC. E assim também como evita a singularidade e como a gente usa, por exemplo, aqueles modelos, né, de dinâmica efetiva, então você usa modificações, né, nas equações que descrevem a evolução do universo. Então, as correções na equação de Friedman, isso também pode levar, né, a correções na taxa de expansão do universo. Então, essas são algumas consequências observáveis de LQC. Bom, em LQC, né, as perturbações cosmológicas, elas podem ser tratadas dentro de duas abordagens, ou através de uma quantização híbrida, ou através da dinâmica efetiva. Bom, a quantização híbrida, ela combina a quantização do espaço-tempo com a quantização das perturbações. Então, isso permite o quê? Uma descrição semiclássica consistente do universo. E já a dinâmica efetiva, ela usa as equações modificadas, igual nós veremos aqui. Nós temos uma equação de Friedman modificada, né? E descreve, né, a evolução das perturbações sem que você precise quantizar completamente o espaço-tempo, né? Então, isso facilita você fazer comparações com as observações cosmológicas. E no contexto de LQC, como eu já havia mencionado, né, quando há na presença de um Gauss, né, então naturalmente vai surgir uma fase de expansão exponencial, né, uma fase inflacionária. Bom, então o conteúdo dominante no Gauss aqui, ele é de suma importância. Então, esses efeitos, né, do regime quântico do universo, ele vai gerar exatamente oscilações, né, lá no espectro da radiação cósmica de fundo, nos pequenos multipolos, né, que corresponde às grandes escalas de comprimento. E no futuro, né, com o melhoramento dos experimentos, né, há grandes chances de que a gente possa observar, né, esses sinais da física no regime de Planck. Então, assim, só para imaginar, né, uma representação pictórica no contexto de uma cosmologia quântica, né, você tem, então, um universo no qual ele começa numa fase de contração, aí você tem o bounce, né, que contém esses efeitos geométricos quânticos. Então, o universo aqui, ele transita de contração para expansão. Depois ele segue a sua evolução tal como nós conhecemos. A única diferença é que agora nós não temos mais a singularidade, porque o bounce ele evita, né, essa singularidade. Bom, então dentro das observações cosmológicas, né, conforme nós vimos, a cosmologia quântica de laços, ela pode levar a consequências observáveis, né? Então, no futuro, com o melhoramento dos experimentos, pode ser que a gente consiga, né, ver os sinais, né, os imprints deixados na radiação cósmica de fundo lá, devido a esses efeitos quânticos, né, nesse regime de altas densidades do universo. Então, atualmente, né, a cosmologia ela vive a era da precisão, né, a cosmologia moderna, porque a gente tem aí que os dados de Planck, eles confirmam excelente concordância com as previsões teóricas, né, do modelo Lambda-CDM, que é o modelo padrão da cosmologia, e as observações cosmológicas. Então, nós sabemos que a radiação cósmica de fundo, né, ela nos dá informação, né, por volta ali de 380 mil anos após o Big Bang. Então, atualmente, ela é uma ferramenta observacional, né, que nos dá informação sobre ali, os primeiros instantes do universo após o Big Bang, quando ele tinha por volta de 380 mil anos, né. Então, a radiação cósmica de fundo, né, ela é composta, né, ela é representada por esse mapa homogêneo e isotrópico, né,
no qual ele tem uma temperatura de 2,73 Kelvin, e existem pequenas flutuações, né, que são da ordem de 10 a menos 5. E essas flutuações, chamadas anisotropias da radiação cósmica de fundo, né, acredita-se que elas foram as sementes que geraram as grandes estruturas observáveis no universo atual. Então, aqui da radiação cósmica de fundo, né, a gente consegue prever através dessas anisotropias, né, o espectro de potência primordial, né, que é representado aqui por essa figura, né? Então, nós temos aqui as flutuações, né, de temperatura em função do multipolo. Então, esse daqui descreve muito bem o nosso modelo Lambda-CDM, né, com as previsões, né, de acordo com os dados observacionais do Planck. Bom, então o modelo cosmológico padrão, ele ignora a fase pré-inflacionária e a singularidade inicial. Então, o modelo padrão, ele nos dá uma boa descrição do universo a grandes escalas, em escalas cosmológicas. Então, ou seja, tudo o que aconteceu desde lá, o ponto inicial da expansão, a singularidade, até o início da inflação, simplesmente acredita-se que foi suprimido pela inflação. Então, não nos dá informação sobre isso. Mas, em densidades de energia de Planck, então espera-se que a gravidade quântica ela desempenhe um papel. Então, quando você considera uma teoria de abordagem, né, advinda de uma teoria de gravidade quântica, então loop quantum cosmology, você consegue ter uma descrição dessa energia nas escalas de Planck, né? E com isso, agora você evita a singularidade e vai ter uma descrição do que aconteceu antes da inflação, né? Que é a chamada dinâmica pré-inflacionária, ela é muito bem definida. Então, nesse contexto, né, a gravidade quântica ela desempenha um papel crucial, porque o modelo padrão ele simplesmente ignora, né, o que acontece desde lá a singularidade até o início da inflação. Ele analisa o que acontece daí para frente. Então, é como se tudo o que aconteceu antes tivesse sido suprimido pela inflação. Então, no futuro, com o melhoramento dos experimentos, né, aqui essas abordagens que advêm de gravidade quântica, isso vai desempenhar um papel crucial, porque vai gerar, né, porque a gente sabe que isso gera oscilações aqui, né, no espectro de potência das flutuações, né, principalmente aqui nos baixos multipolos. Então, pode ser que com o melhoramento dos experimentos, a gente consiga, né, observar esses sinais do regime quântico do universo aqui nessas pequenas, nesses baixos multipolos, né, quando a gente olha para cá. Seriam as pequenas escalas, né, então a gente tem aqui pequenas escalas, mas nós temos os altas densidades de energia, né. Bom, então, como que é essa dinâmica do universo em LQC? Bom, então o universo, né? Ele começa aí numa fase de contração, então muito distante do bounce, o universo ele é totalmente o espaço-tempo ele é clássico, então relatividade geral é válida. Mas à medida que nós vamos nos aproximando aqui do bounce, né? Então esses efeitos quânticos eles tornam-se importantes, então eles devem ser levados em conta. E à medida que a gente passa aqui, né, pelo bounce e a densidade de energia ela vai diminuindo, a gente transita, né, de contração para expansão. Então aqui no bounce espera-se que o universo ele atinge uma máxima densidade, que é a densidade crítica, que é dada em termos da densidade de Planck. Então com isso, o nosso parâmetro de Hubble ele é nulo e o universo ele transita de contração para expansão. E aqui na fase já de expansão, ele retorna à sua expansão normal e toda a história do universo acontece conforme nós conhecemos. Então, o ponto crucial é aqui, né? Então, os modelos
de LQC, eles têm a presença de um bounce e naturalmente surge uma fase de expansão exponencial, uma fase inflacionária. Então, antes aqui do bounce, na fase de contração, a gente tem uma fase denominada pré-bounce. Então, à medida que o universo, né, ele vai evoluindo, né, então nós vamos nos aproximando aqui pela fase de contração. Vamos contraindo em direção ao bounce. Então, a densidade ela vai aumentando, né, até que, então, a partir do momento em que nós nos aproximamos do bounce, os efeitos quânticos aqui, eles são importantes. Então, eles devem ser levados em conta. Então, o bounce, ele contém esses efeitos geométricos quânticos, né, que geram, por exemplo, né, eles funcionam como exercendo uma força repulsiva, né? Então, essa própria estrutura geométrica quântica, ela gera uma repulsão, né? O que evita o colapso do universo. E com isso, o universo ele transita de contração para a expansão. Então, após o bounce, o universo ele já encontra aqui nessa fase de expansão. Então, entre aqui o bounce e o início da inflação, existe uma fase que a gente chama de pré-inflation, que é a fase pré-inflacionária. Então, acredita-se, né, a LQC prevê, né, que assinaturas desse regime quântico do universo podem ser observadas na radiação cósmica de fundo. Então, aqui, a proposta do que eu trago aqui são resultados em que eu analiso, né, a duração dessa fase inflacionária, assumindo condições iniciais aqui na fase de contração. Então, eu vou evoluir essas condições iniciais até o fim da fase inflacionária e prever a duração da inflação para diferentes tipos de modelos, para diferentes tipos de potenciais, né? E ver quais deles podem ser bons candidatos, né, a deixar esses imprints, né, da radiação cósmica de fundo, esses imprints do regime quântico do universo, aqui na radiação cósmica de fundo. Então, no futuro, quais desses modelos, né, eles podem ser analisados, né, e podem levar a marcas, né, desses sinais do regime quântico do universo aqui na radiação cósmica de fundo. Então, é isso que eu pretendo explorar, né? Bom, então, como o espectro de potência angular da radiação cósmica de fundo, ele é previsto em modelos de LQC. Então, conforme eu mencionei, que dentre uma das consequências observáveis, né, no contexto de LQC, é que dependendo o tipo de estado de baixa energia, né, que eu escolho, então isso pode provocar, né, alterações nas perturbações cosmológicas. Então isso pode alterar, por exemplo, né, ou provocar modificações no espectro de potência primordial. Então aqui eu trago um plot, né, de um resultado de um trabalho, né, que está aqui, esse trabalho do Archive, que saiu em 2024, no qual ele usa uma abordagem híbrida e considera diferentes modelos, né, para um estado de vácuo adiabático, né, de ordem zero, e faz análise de como que a LQC pode alterar, né, o espectro de potência primordial, principalmente aqui, ó, nos baixos multipolos. Então, aqui, considerando os diferentes tipos de modelos, né, então a gente tem a LQC, esse pontilhado em vermelho seria um, um, um estado de vácuo inicial, né, de ordem zero, aí a gente tem outros modelos, MLQC1, né, MLQC2. Então, dentre os 3 casos aqui analisados, o que mais se aproxima é o MLQC1, que seria esse pontilhado aqui mais fraquinho. Então, ele é o melhor modelo que está mais próximo, né, do espectro de potência
previsto pelo modelo Lambda-CDM. Então, ele é o que estaria de acordo. E já os outros modelos, né, eles já provocam alterações, né, que são bem relevantes. Olha, as modificações que eles causam aqui nos baixos multipolos, elas já são mais notáveis. Então, conforme nós vemos, dependendo do tipo de modelo que eu escolho, né, no contexto de LQC, então isso provoca, né, uma alteração no espectro de potência primordial, principalmente aqui nos baixos multipolos. Tá, mas como que é descrita, então, essa dinâmica efetiva de loop quanto cosmology, né? Então, a dinâmica de background é, você considera o modelo cosmológico mais simples, no caso aqui, a métrica de Friedman, Limata e Robertson Walker, né? E o principal conteúdo dominante, né, no bounce é um inflaton, que é representado por um campo escalar. Então, da relatividade geral, né, nós vimos as equações que nos dão a taxa de expansão do universo, né, em função da densidade, e essa daqui que nos dá a aceleração do universo, né, em termos da densidade e da pressão. Então, essa equação de Friedman aqui, né, nós vimos que quando nós voltamos ao ponto inicial da expansão, a equação que advém de relatividade geral, ela apresenta uma inconsistência, né, nesse regime de altas densidades do universo. Então, aqui, relatividade geral não é mais válida. Então, a proposta é, através de uma dinâmica efetiva, ou seja, é introduzir uma modificação na equação de Friedman. Então, no contexto de loop quanto cosmology, a equação de Friedman, né, modificada, ela é dada por essa expressão 3, que agora surge um termo, né, que é ρ sobre ρ crítico, onde ρ crítico, ele corresponde à máxima densidade do universo ali no bounce, que é dada em termos da densidade de Planck. E aqui nós temos a massa de Planck reduzida, né, que é da ordem de 10 a 18 GeV, o parâmetro de Barbero e Mears, que advém, né, de cálculos de entropia de buraco negro no contexto de loop quanto gravity, e aqui o valor que a gente usa é 0,2375. Bom, então olhando para essa expressão 3, como que nós podemos interpretá-la? Bom, quando nós estamos muito distante do bounce, então a densidade de energia, ela é muito menor que a densidade crítica. Então, nesse ponto, nós temos o quê? Que o espaço-tempo ele é clássico. Então, vale a equação de Friedman usual. Então, aí, esse termo aqui, ele deixa de existir, né? À medida que nós vamos nos aproximando do bounce, então a densidade, ela vai aumentando, até que no bounce, quando a densidade é da ordem da densidade crítica, a gente tem que o parâmetro de Hubble é zero. Então, nesse ponto, o universo ele transita de contração para a expansão, que logo a seguir a densidade de energia ela vai diminuindo, né? E aí a gente recupera relatividade geral. Então veja, isso traz implicações, né, para uma nova física. Por quê? Dentro aqui desse contexto, né, da física do universo primordial no regime de Planck. Então, em relatividade geral, se a densidade aumenta, a gente tem que a derivada do fator de escala, ela é não nula. Então, isso indica que você tem um universo que está em expansão ou em contração, né? Já no contexto de loop quanto cosmology, quando você tem que a derivada do fator de escala é zero, então você está no bounce, porque você tem a densidade igual à densidade crítica, então ela é máxima. Então, no passado do universo, né, a gente tinha um universo em contração. Então, a ponto é menor que zero, e aqui o parâmetro de Hubble também é menor que zero. E quando a gente está na fase de expansão, então a gente olha para o futuro do universo. Então, o que seria o bounce? Seria exatamente o ponto de transição entre a contração e a expansão. E quando a gente se afasta do bounce, a gente recupera essa relatividade geral. Então, no bounce, quando você tem uma máxima densidade, que é a densidade crítica, esses efeitos geométricos quânticos,
eles originam-se e evitam a singularidade. Então, aí dá origem a um bounce. Então, seria pensar isso aqui, né? O universo, ele começa numa fase de contração, né? Pré-bounce, anterior, né? Aqui ao bounce. Essa densidade de energia, ela vai aumentando até que aqui no instante do bounce, ela é máxima. Então, é da ordem da densidade crítica. Então, nesse ponto, o H é zero. Então, os efeitos quânticos geométricos, eles surgem, né? Surgem esses efeitos geométricos quânticos repulsivos, aí faz com que o universo transite de contração para a expansão. E à medida que a fase do bounce, a densidade vai diminuindo, então recupera-se relatividade geral. Então, o que nós estamos interessados dentre as consequências observáveis de LQC, é porque aqui no instante do bounce, né, e uma vez que essa dinâmica da fase pré-inflacionária ela é muito bem definida, então pode ser que no futuro, com o melhoramento dos experimentos, né, a gente consiga observar sinais do regime quântico do universo aqui no espectro da radiação cósmica de fundo, principalmente nos baixos multipolos. Então, ou seja, esse regime quântico aqui do universo, né, ele gera oscilações no espectro da radiação cósmica de fundo, justamente ali nos baixos multipolos. Então, aqui é explicando o que eu já falei, né? Mas só para dizer, né? Como que surge ali o bounce, né? Então, no instante do bounce, você tem uma máxima densidade, que é a densidade crítica. Então, o parâmetro de Hubble é zero. Então, essa própria estrutura geométrica quântica, ela dá origem a essa força repulsiva efetiva. Então, isso faz com que o universo ele transite de contração para expansão. Mas agora, sem singularidade. Mas o que gera essa repulsão, né? Os próprios efeitos não perturbativos oriundos ali da geometria quântica do universo. Então, essa força de repulsão, né, ela é insignificante quando a curvatura diminui significativamente abaixo da escala de Planck. Mas já no regime de Planck lá profundo, então ela surge, ela aumenta, ela surge assim muito eficiente. E aí com isso ela supera a força de atração gravitacional. Então aí você tem, né, a substituição do Big Bang por um Big Bounce. Certo? Certo. E nessa fase aí, né, que já na fase de expansão acelerada, denominada aí período pré-inflacionário, né, ele vai do instante em que você tem que o parâmetro de Hubble ele é zero até um ponto em que ele é máximo. Então, dentro ainda desse período pré-inflacionário, surge uma outra fase que é chamada de superinflação, mas só que ela tem uma duração muito curta, certo? Então, é uma superinflação. Oscila assim muito rapidamente, né? E posteriormente inicia ali o período inflacionário com o potencial do campo escalar, né, no seu mais alto valor. E aí a evolução segue o padrão, né, com H quase constante e A 2 pontos maior que zero. Então, quando termina a fase inflacionária, aí você já tem uma contribuição insignificante do regime quântico do universo. Mas esses efeitos eles podem ser observados através de possíveis sinais, né, na radiação cósmica de fundo. Então, até ali o fim da inflação, né, e durante ali a inflação, você tem oscilações, né, porque o inflaton ele oscila muito rapidamente. Já no final da inflação, você já tem contribuições insignificantes, mas ainda assim você pode observar esses sinais, né, no espectro da radiação cósmica de fundo. Bom, então será que no futuro nós conseguiremos ver sinais desse regime quântico no espectro de potência da radiação cósmica de fundo? Aqui nos baixos multipolos. Ó, para que esses testes observacionais sejam possíveis, então isso vai depender do tipo de cenário cosmológico considerado. Então nós vimos que entre os três principais a presença da inflação, o matter bounce e o equiperotic model, sendo que esses dois últimos, eles
não necessitam de uma fase de expansão exponencial. Então, necessariamente, você toma o universo, né, com condições iniciais na fase de contração, e aí, simplesmente, na presença do bounce, o universo transita de contração para a expansão. Então, você tem a evolução tal como nós conhecemos. Então, a resposta é: no futuro, será que nós podemos ver sinais desse regime quântico? Então, de acordo com o modelo cosmológico que você considera, pode ser que sim. Então, agora eu vou falar, né, dessa fase de expansão exponencial que surge naturalmente no contexto de LQC, né, que é a inflação. Bom, diferentes cenários, né, eles são possíveis no contexto de LQC. Aqui eu estou explorando o mais simples, que é o modelo de Friedman Matter e Robertson Walker, plano, né? E a característica essencial de todos os modelos é a presença de um bounce, porque ele evita a singularidade. E além disso, o conteúdo dominante no instante do bounce, ele é de suma relevância. E a inflação, né, contudo, ela nos traz aí informações importantes, e ela é de suma relevância no estudo do universo primordial, né? Porque além dela resolver ali os problemas da cosmologia do Big Bang relacionados a ajustes finos, causalidades, resíduos não diluídos pela expansão, ela também prevê o espectro correto da radiação cósmica de fundo, né? E explica como se formaram as inhomogeneidades que levaram à formação das estruturas em grandes escalas, né? Como as galáxias, os aglomerados de galáxias, tal como nós vemos hoje. E uma das características nos modelos, né, de cosmologia quântica de laços é a presença do bounce mais a inflação. Então, na presença do bounce, naturalmente, né, nesse contexto, surge, né, uma fase de expansão exponencial, que é a inflação. E então, com isso, você consegue, por exemplo, né, definir as suas condições iniciais. Então, diferentemente do caso de relatividade geral, em que você tinha uma superfície totalmente irregular, então com isso você não conseguia definir suas condições iniciais, né, porque você tinha uma singularidade, né, que é a singularidade inicial, então você não conseguia definir as condições iniciais e contar, por exemplo, o número de folds, ou seja, o quanto de expansão aconteceu. Já no contexto, né, calma aí, de uma cosmologia quântica de laços, né? Então, você tem aí o bounce, que evita a singularidade, e a dinâmica dessa fase pré-inflacionária ela é muito bem definida. Então, você consegue definir suas condições iniciais e contar os e-folds, né? O quanto de inflação que o universo, para o tipo de modelo cosmológico considerado, né? O quanto de inflação aconteceu. Então, essa é uma das propostas, né, do trabalho que eu fiz durante o meu doutorado e no qual eu vou apresentar alguns resultados bem bacanas. Mas quais foram as motivações, né? Por que é interessante investigar a inflação em modelos de loop quanto cosmológico? Bom, e por que você tem bounce mais inflação? Olha, o bouncing, conforme nós vimos, ele evita a singularidade. Então, na ausência de singularidade, você consegue ajustar suas condições iniciais em uma superfície regular e, através disso, você consegue evoluir, né, essas condições desde o momento em que você assume que elas são tomadas ou numa fase de contração anterior ao bounce, ou ali, né, durante o bounce, aí você consegue evoluir essas condições iniciais até o fim da fase inflacionária e fazer uma predição de qual é a duração dessa fase, através de um cálculo probabilístico. E por que você calcula o número de folds? Bom, o número de folds, conforme nós sabemos, né,
que para que a inflação ela resolva os problemas que ela se propõe a resolver, como problemas de ajuste fino, planitude, horizonte, né? Então, são necessários 60 e-folds. Então, ou seja, o universo, né, para que ele tenha as características conforme nós vemos hoje, então ele precisou aumentar o seu tamanho em um fator de aproximadamente e elevado a 60. Então, isso que quer dizer, o número de folds, ele corresponde a esse aumento, né, do tamanho do universo, fator ao qual o universo ele aumenta, para que aumenta o seu tamanho, né, para que a gente hoje observe o universo com as características que vemos, certo? Já no contexto de LQC, são necessários 81 e-folds. Por quê? Os efeitos que surgem do bounce, eles levam a oscilações no espectro da radiação cósmica de fundo nos baixos multipolos, que corresponde às grandes escalas. Porém, esses efeitos, eles ainda não foram observados. Então, no futuro, com o melhoramento dos experimentos, né, pode ser que a gente consiga observar essas assinaturas do regime quântico do universo lá nesses baixos multipolos, no espectro primordial de potência. E só para relembrar, né, como que é dada, então, a dinâmica da inflação, né? Então, a dinâmica da inflação, né, ela é obtida, né, por meio de uma ação, conforme dada aqui pela expressão 5, né? Essa ação, ela envolve aqui um único campo escalar. Então, o caso mais simples. E esse campo escalar é o ínflaton. Então, essa ação aqui dada por 5, né, ela esse ínflaton, então é o campo escalar, né? Ele está sujeito a um potencial aqui V de φ. Então, dessa ação, nós temos aqui a parte cinética, né? Esse termo cinético aqui, ele representa a energia associada às variações, né, do campo φ no espaço-tempo. E esse termo aqui corresponde ao potencial, né, que representam o quê? As interações entre o campo, do campo consigo mesmo, né? Ou se tivessem aqui outros campos, mas aqui nós estamos considerando o caso mais simples, de um único campo escalar. E esse termo aqui, a raiz de menos g, né, seria a dependência da métrica. Então, isso garante que a ação ela seja invariante sobre transformações, né, de coordenadas. Então, quando eu vario essa ação com relação à métrica, então nós obtemos essa expressão aqui para o tensor energia-momento, né? E só para lembrar, né, então o que seria a inflação? A inflação corresponde àquela fase, né, de expansão do universo, que tem uma curta duração, que vai ali entre a era Guth e a era drônica, né, que durou ali entre 10 a menos 35 a 10 a menos 32 segundos. Então, nesse momento, né, o universo ele sofreu uma rápida expansão exponencial, ele aumentou consideravelmente o seu tamanho, né, do tamanho de um átomo ao tamanho do sistema solar. Então, a dinâmica, né, da inflação você tem um, um campo escalar, né, φ de t, e um potencial aqui bem plano. Então, esse campo escalar, ele desliza aqui, ele rola lentamente, que são as condições de rolamento lento, né, para garantir que a inflação ela dure tempo suficiente para resolver os problemas, né, do Big Bang. Então, ao fim dessa fase inflacionária, aí o universo ele sofre aqui um reaquecimento. Então, só para lembrar como que é a dinâmica da inflação. Então, você supõe um potencial aqui que seja bem plano, né? E que rola lentamente, né? Em direção ao mínimo desse potencial. Bom, então, quando a gente tem aqui a expressão do tensor energia-momento, né? Então, você considera esse tensor energia-momento, né? Como sendo
homogêneo, né, isotrópico, então ele tem componentes apenas na diagonal principal, e você calcula as componentes, né, de T. Então você considera π de T apenas como uma função do tempo, né, então homogêneo, e em universo de Friedmann-Lemaitre e Robertson-Walker. Então, quando você calcula, né, as componentes do tensor energia-momento, você obtém uma componente relacionada à densidade, né, do campo escalar, e 3 componentes espaciais relacionadas à pressão. Então, nós temos densidade e energia do ínflaton, energia cinética mais energia potencial, e a pressão, energia cinética menos energia potencial. Então, dado que o universo, né, ele, no contexto de modelo de Friedmann-Lemaitre e Robertson-Walker, né, então ele é descrito como sendo um fluido perfeito, né, então é livre de tensão anisotrópica, né, então aqui você considera que a equação de estado P é igual a W ρ. Então, aqui W, né, ele relaciona pressão com densidade de energia. Então, seria essa relação é dada através de W, né? Então, a equação de estado resultante seria definida como sendo essa razão, né? Entre a pressão pela densidade do campo ínflaton, conforme nós vemos aqui, né? E se você tem aqui grandes potenciais, né? Então, ou seja, para grandes valores de V, então V domina, o V de φ domina sobre energia potencial, ela domina, né, sobre a energia cinética. Então, aí aqui W, né, ele fica com valor menor que zero. Então, ou seja, o campo escalar, para grandes valores de potenciais, né, ele pode levar a uma pressão negativa. Bom, então, quando eu pego e derivo essa equação aqui para densidade de energia, né, e substituo essas expressões para densidade e pressão na equação de conservação da densidade, nós encontramos a equação de movimento do ínflaton, que é a equação do oscilador harmônico, conforme nós vemos aqui, né? E ela corresponde exatamente, né, à equação de Klein-Gordon, porém adicionada de um termo de fricção. Esse termo de fricção aqui, ó, 3Hf ponto, é devido ao acoplamento do ínflaton com o campo gravitacional, certo? E para que a inflação ocorra, né, então o ínflaton, ele deve satisfazer as condições slow-low, rolamento lento, né, conforme são dadas aqui pela equação 11, né, e 2 parâmetros de rolamento lento, né, que são definidos por 12 e 13, a condição é que eles sejam muito menores que 1. Então, esse primeiro parâmetro aqui, ele garante que você tenha essa expansão exponencial, né, acelerada. E esse outro parâmetro aqui, né, ser muito menor que 1, ele garante que a inflação, ela dure tempo suficiente, né, para resolver os problemas do Big Bang. Então, quando a inflação termina, o epsilon é igual a 1, e aí o universo ele entra numa fase de reaquecimento. Então, nós podemos, né, quantificar o quanto o universo expandiu, né, durante essa fase inflacionária, através do que a gente fala, né, número de E-folds, que é dada por essa expressão 14. Então, observa que ela é dada em termos da massa de Planck, né, e em termos do potencial e a sua derivada. Então, só para ressaltar, nos modelos de Big Bang, são necessários 60 E-folds ou mais para que a inflação ela resolva, né, os problemas relacionados a ajuste fino de constantes, né, causalidade, resíduos não diluídos pela expansão. Então, como que é feita, né, essa investigação da duração da inflação no contexto de LQC? Primeiramente, você precisa definir aonde você começará a evoluir o seu sistema. Então, ou seja, você precisa definir as condições iniciais do seu modelo de universo.
Então, quando você define as suas condições iniciais, aí você consegue evoluir as equações que descrevem a dinâmica do universo, né? Desde lá, aquele ponto onde você definiu as condições iniciais, até o fim da fase inflacionária. Então, pode ser ou no passado remoto, na fase de contração do universo, né? Muito distante do Bounce, ou seja, num ponto ali em que o inflaton ele oscila muito rapidamente, ou pode ser no instante do bounce. Então, através disso, né, a escolha da variável para atribuir uma função densidade de probabilidade plana, uma PDF, ela é um ponto crítico, visto que ela vai influenciar diretamente a duração da inflação e a dinâmica do universo. Então, saber escolher aonde você vai definir suas condições iniciais, isso vai influenciar diretamente na duração da inflação e na dinâmica do universo, certo? E fora que o conteúdo de matéria dominante no instante do bounce, ele é de suma importância, né? No caso aqui, o principal conteúdo dominante é o inflaton. Então, a energia cinética do inflaton mais energia potencial. Só que exatamente ali no instante do bounce, né, a energia cinética é quase que da ordem da energia potencial. Então, você tem ali o inflaton, ele oscila, né? Então, ele está oscilando, né? E isso gera, né? É, mas isso seria ali no início da inflação, né? Mas na fase inicial da inflação, então você tem que a energia cinética do inflaton é da ordem da potencial. E com isso o potencial ela começa a dominar e aí o inflaton ele sofre aquele slow roll, aquele rolamento lento, né? Então pensando nisso, explicando melhor o que eu quero fazer então, eu tenho o universo, né, que começa numa fase de contração. Então, observa que aqui eu defini as minhas condições iniciais. Então, o principal conteúdo aqui é um campo escalar, o inflaton. Então, aqui eu defino as minhas condições iniciais na fase de contração, onde o inflaton ele está oscilando. Então, eu vou evoluir minhas condições desde aqui a contração até o fim da fase inflacionária, certo? Passando aqui pelo bounce. Então, aqui é importante você conhecer a duração da inflação, por quê? Porque isso vai me dar uma previsão do espectro da radiação cósmica de fundo. Então, isso gera oscilações desse regime quântico do universo aqui no espectro, né? Principalmente aqui nos baixos multipolos, certo? Mas para isso, a gente tem que considerar um método e uma estratégia, né, para obter essas funções de densidade e probabilidade. Então, eu assumi, né, que eu assumi um instante de tempo inicial, lá nessa fase de contração, muito anterior ao bounce. Então, nesse ponto, o inflaton ele está no seu regime oscilatório. Aí, com isso, eu dei condições iniciais para a φ e a sua derivada, através de valores apropriados para a razão entre a densidade de energia. Então, ou seja, que é dada por esse alfa, que é uma razão entre a densidade de energia inicial e a densidade crítica. Só que esse valor, ele tem que ser muito menor que 1 para garantir, né, que a inflação ela ocorra, ela aconteça e possa resolver os problemas do Big Bang. Lembre-se disso, né? E além disso, eu estou supondo que eu tenho o potencial bem plano. Então, para todos os casos analisados, eu considerei esse valor aqui como sendo menor que 10 a menos 17. Por quê? Porque através das simulações, né, que a gente fez, considerando lá, rodando um programa no matemática, quando considerava valores maiores que 10 a menos 17, a gente não conseguia obter a PDF. Então, através disso, você não conseguia estimar a duração da fase inflacionária. Então, foram através de tentativas mesmo, né, trocando valores. Então, aí, considerando valores menores que esse, aí eu realmente consegui obter a PDF completa e fazer estimativas da duração da inflação.
Então, nesse instante de tempo inicial, onde eu assumi minhas condições iniciais e tomei o valor apropriado para Rosetta, eu assumi valores totalmente aleatórios para φ e a sua derivada. E, posteriormente, eu considerei, né, que além da densidade de energia do ínflaton, eu tinha também a densidade de energia da radiação. Então, eu introduzi a radiação, né, através desses processos dissipativos, conforme dado aqui pela equação 17. Então, a equação do movimento do ínflaton, além do termo aqui de fricção, né, que é devido ao acoplamento do ínflaton ao campo gravitacional, eu também considerei agora o acoplamento da radiação, certo? Com o ínflaton. E a equação da densidade de energia de radiação através da equação 18. E reescrevi a equação de Friedman, considerando agora que a densidade total é a energia cinética do ínflaton mais a potencial, mais a densidade de energia da radiação. Então, haviam duas maneiras, né? Mas a pergunta a se fazer é, como que essa densidade de energia de radiação, ela foi produzida, né? Para o caso, né, analisado, eu considerei que essa radiação ela foi gerada, né, devido às próprias conversões, né, da energia cinética e energia potencial do ínflaton em radiação. Então, ou seja, não houve nenhum processo, né, que gerasse essa radiação, por exemplo, produção de partículas, acoplamento com outros campos luminosos, nada disso. Então, toda a radiação aqui que foi gerada, né, durante a evolução, né, do modelo considerado, ela se deu, né, devido a essa oscilação do ínflaton. Então, energia cinética do ínflaton mais energia potencial que foi convertida em radiação. Então, aqui havia duas maneiras. Ou você fixava o seu coeficiente de dissipação, começando a evoluir seu sistema sem a radiação lá no instante inicial, ou você começava com uma quantidade de radiação, mas definia o seu coeficiente de dissipação como sendo nulo. Foram analisados os dois casos. E a dinâmica, então, foi resolvida, né, considerando essas equações aqui, 17 e 18, assumindo diferentes tipos de potenciais, né, como os casos dos potenciais monomiais quadrático, quártico e sexto, e também o potencial de fosso duplo. Logo após o bounce, já na fase de expansão, nós começamos com uma quantidade suficiente de radiação e fixamos o coeficiente de dissipação como sendo nulo. Porque, como nós veremos nos resultados, no instante do bounce, houve uma grande produção de radiação. Então, com isso, ali já na fase de contração, para que sofresse, né, essa expansão, então nós fixamos ali o gama, né, como sendo zero. Então, para cada condição inicial amostrada, nós encontramos o correspondente número de folds e a função densidade de probabilidade associada a elas. Então, para isso, nós consideramos, né, entre 1.000 a 5.000 condições iniciais. E os modelos de potenciais analisados foram os potenciais monomiais tipo lei de potência, né, dado por essa expressão 20, em que V0 aqui é uma constante de normalização obtida através de dados, né, do espectro da radiação cósmica de fundo. Então, ela foi obtida para cada um dos modelos. Então, para o caso, nós analisamos aqui tanto os potenciais quadrático, quártico e sexto, e também o potencial de fosso duplo, que é o Higgs, com quebra de simetria para diferentes valores esperados de vácuo, né? Então, para o potencial de fosso duplo, nós analisamos a inflação, né? Tanto acontecendo na parte platô do potencial, que seria o campo com amplitude pequena, φ menor que V, quanto na parte caótica do potencial, o campo com amplitude grande, ou seja, φ maior que V. E os resultados encontrados foram os seguintes, né? Então, para os potenciais monomiais, tipo lei de potência, isso na ausência de radiação, nós encontramos que, para o caso cêstico,
os 60 E-folds, conforme previstos, né, pela inflação, né, no contexto da cosmologia clássica, ele resolveria muito bem esses problemas. Mas no contexto de LQC, ele estaria, né, totalmente descartado, porque ele prevê, né, ele não prevê sinais de LQC no regime quântico do universo, né, na radiação cósmica de fundo. Então, no futuro, a gente não conseguiria ver nada para esse tipo de potencial, né? Que a probabilidade aqui é nula, né? Já para o caso do quártico, ele foi o que melhor, né, nos deu uma previsão. A gente conseguiria ver, né, esses sinais do regime quântico do universo na CMB, porque aqui ele daria 81 E-folds. Então, ele é um bom candidato, né, a, a ser analisado, porque ele leva a sinais observáveis de LQC no espectro da radiação cósmica de fundo. Já no caso do quadrático, nós não veríamos os sinais de LQC na radiação cósmica de fundo, porque ele prevê um valor muito acima de 81 E-folds. Então, o que aconteceu? Ele prevê 140. Então, nesse caso, todas a inflação, né, ela já teria diluído completamente, né, a, as perturbações, né? Então, com isso, nós não veríamos sinais do regime quântico do universo na LQC. Então, ou seja, a inflação, ela esticou tanto essas perturbações que elas já teriam saído do horizonte de Hubble, né? Então, elas se tornaram super Hubble. Então, a gente não veria sinais de LQC para esse tipo de potencial. Também fizemos análise para a duração da fase pré-inflacionária, que vai, né, desde ali o instante do bounce até o início da inflação. Para surpresa, nós encontramos que para todos esses modelos, né, são necessários 4 E-folds. Então, a duração dessa fase pré-inflacionária, conforme eu disse, né, no contexto de LQCL é muito bem estabelecida, né? Então, para todos os modelos, a duração foi obtida, né, foi de 4 E-folds. No caso do potencial de poço duplo, o Higgs, né, com quebra de simetria para diferentes valores de VeV, né? Então, analisando aqui tanto a inflação acontecer na parte caótica, né, que seria a amplitude com grande campo, φ maior que V, os dados em verde, e a inflação acontecendo na parte platô, que seriam os dados em azuis, né, amplitude de pequeno campo. No caso da inflação acontecendo na parte caótica do potencial, φ maior que V, para todos os valores esperados de vácuo, a gente obteria ali por volta de 100 E-folds. Também não veríamos sinais de LQC, né, para esse tipo de potencial, porque as perturbações, elas já teriam saído do horizonte de Hubble, né, já tornaram super Hubble. E no caso da amplitude acontecendo aqui na parte platô do potencial, né, amplitude do campo de pequeno campo, φ menor que V, nós vemos que à medida que o valor esperado de vácuo aumentou, né, o número de E-folds ele tornava-se maior ainda, conforme nós podemos ver com o aumento das barras de erro, né. Mas aqui, por volta de 19 massa de Planck, né, para esse valor esperado de vácuo, nós vimos que isso leva, né, ali a previsão de 80 E-folds ou mais. Para o caso ali de VeV, né, é de 19 massa de Planck reduzida, né. E a duração da fase pré-inflacionária, né, para todos os casos caóticos, seria abaixo ali de 4 E-folds, né, os em verde, φ maior que V, então para os diferentes tipos de VeV, aqui, seria praticamente o mesmo número de E-folds pré-inflacionário. Enquanto que a inflação acontecendo na parte platô, a duração da fase pré-inflacionária, né,
ela vai diminuindo com o aumento do VEV. Então, em torno ali de 4,4 eFolds. E no caso aí de uma massa, do valor esperado de vácuo com 19 massas de Planck, a gente conseguiria, né, a probabilidade de que veja sinais do regime quântico do universo, né, ela seria baixa, né, então esse aqui seria um bom candidato para esse VEV específico, levaria a sinais de LQC, né, mas uma probabilidade baixa. E no caso, a inflação acontecendo na parte caótica, nós não conseguiríamos ver nenhum sinal de LQC. E a duração da fase pré-inflacionária, para esse VEV, né, específico, então, na parte de amplitude de grande campo, né, φ maior que V, a parte caótica, em torno ali de 3,9, né, eFolds. E a inflação acontecendo na parte platô, φ menor que V, então, maior que 4,4 eFolds. Bom, e uma outra análise interessante, né, foi analisar a produção da radiação para o caso do potencial quadrático. Então, aqui é a duração da fase inflacionária, né? Então, para esse potencial específico, potencial quadrático, nós verificamos que o número de eFolds, ele foi diminuindo à medida que a quantidade de radiação aumentava, até que, quando a radiação era da ordem de 0,01, o número de eFolds era praticamente nulo, né? Então, observa que essas barras de erros, ela foi diminuindo. Então, a presença da radiação, ela altera, né, a duração da inflação, conforme nós vemos aqui. Então, resumindo, né, para os diferentes tipos de modelos analisados, né, então aqui está o número a previsão da duração da fase pré-inflacionária, para todos por volta de 4 eFolds, né, e o que varia foi o número de eFolds inflacionários. Então, no caso dos modelos monomiais, né, nós vimos aqui os monomiais tipo lei de potência. O caso quártico, né, é o que leva a uma boa previsão, né, então ele pode levar a sinais observáveis de LQC na radiação cósmica de fundo, e o Higgs, a inflação acontecendo na parte platô do potencial, né, a gente também pode ver para esse VEV específico, pode observar, né, sinais do regime quântico do universo, mas porém uma probabilidade menor. Bom, e quando nós inserimos a radiação, né, na densidade de energia total? Como que a presença de radiação, ela altera a duração da fase inflacionária, né? Então, para os diferentes modelos aqui analisados, quadrático, quártico, sexto, e o Higgs, a inflação acontecendo na parte caótica do potencial, nós vimos que o número de eFolds, ele diminui com o aumento, né, da radiação no instante do Gauss. Então, ou seja, quanto mais radiação, menor é o número de eFolds. Porém, para o caso do Higgs, né, a inflação acontecendo na parte platô do potencial, ele nos surpreendeu, né, porque nós vimos que, à medida que a radiação ela aumenta, então, no instante do Gauss, né, quando a densidade de energia de radiação é da ordem de 0,001, o número de eFolds ele atinge um valor máximo. E depois disso, à medida que vai aumentando, ele abruptamente cai, diminui. Mas o que isso nos diz, né? Como que a gente justifica esse comportamento para o Higgs acontecendo na parte platô do potencial? Bom, quando a inflação acontece na parte platô do potencial, então isso aqui, né, nos mostra um comportamento bastante peculiar, né? Então você tem um aumento crescente do número de eFolds com a densidade de energia de radiação, até que no instante do Gauss, quando essa radiação é da ordem de 0,001,
o número de e-folds é máximo, 300 e-folds aqui aproximadamente, né? E então, você vê que diminui, né, rapidamente. Então, como que eu explico esse efeito? Isso se deve ao fato de que mais condições iniciais estão chegando ao topo do potencial. Então, a radiação, nesse caso, ela absorve, né, energia não apenas da energia cinética do ínflaton, mas ela também absorve a energia potencial do ínflaton. Então, ela absorve tanto a energia potencial do ínflaton quanto a energia cinética. Então, isso faz com que mais condições iniciais cheguem ao topo do potencial. Então, isso leva a um aumento abrupto do número de e-folds, certo? Então, existe uma chance maior, né, para que mais condições cheguem aí ao topo do potencial. E com isso, aumenta o número de e-folds. Mas observa que depois, né, a energia potencial, pouco a pouco, ela vai dominando, né, e o número de e-folds, ele diminui. Bom, e a duração da fase pré-inflacionária, né? Para todos os casos analisados, verificamos que há uma extensão, né, da duração da fase pré-inflacionária. Então, é como se aumentasse a duração da fase pré-inflacionária e atrasasse o início do domínio da energia potencial. Então, por isso que atrasa o início da fase inflacionária. Então, com o aumento da radiação, isso leva a um aumento, né, do número de e-folds pré-inflacionário. Então, é como se você, para todos os potenciais, é como se você estendesse um pouco mais a duração da fase pré-inflacionária. Bom, então algumas considerações, né, que merecem ser comentadas aqui para finalizar essa aula. Conforme nós vimos, né, ainda não há uma teoria de tudo que seja capaz de unificar a teoria da relatividade geral e mecânica quântica, mas continua uma busca, né, e existem aí algumas propostas de teoria, né, como teoria de cordas e as teorias de gravidade quântica, né, como, por exemplo, loop quantum gravity. Bom, nós vimos que a singularidade inicial, né, ela indica aí a presença de uma nova física. Então, a gente pressupõe que uma teoria, né, de gravidade quântica, ela consiga, né, explicar os efeitos que acontecem nesse ponto onde a relatividade geral, ela não é mais válida, né? Então, com isso, nós temos a gravidade quântica de laços, né? E teoria de cordas, que são as duas mais estabelecidas. A gravidade quântica de laços, né? Ela... Aqui está errado, viu, gente? Desculpa, é LQG, né? Então, a gravidade quântica de laços, ela é uma proposta, né, de quantizar a, a geometria do espaço-tempo, né? Então, o espaço-tempo, ele é discreto e aí você quantiza, né, o seu espaço-tempo. E com isso, quando você aplica, né, essas ideias e técnicas de gravidade quântica à cosmologia, né, de loop quantum gravity, e aplica modelos homogêneos isotrópicos, então aí loop quantum cosmology, né, você consegue resolver o problema da singularidade inicial, né, porque aí nesse ponto surge um bounce, né, e esse bounce, ele evita essa singularidade inicial. Então, no contexto, né, de uma abordagem, né, que advém de gravidade quântica de laços, que é aplicada à cosmologia, a loop quantum cosmology, então o Big Bang, ele é naturalmente substituído por um bounce, né? E esse bounce, ele evita a singularidade. Então, ou seja, a própria estrutura geométrica quântica, né, do universo,
no regime profundo de Planck, né, ela faz com que ela domina sobre a força de atração gravitacional e evita o colapso. Então, ela funciona como algo repulsivo, e faz com que o universo ele transite de contração para a expansão. Nesse momento surge aí o Big Bounce, né? Então, o Big Bang ele é substituído por um bounce quântico, que evita a singularidade. Então, no contexto LQC, na presença de um bounce, né, naturalmente surge uma fase de expansão exponencial, né, denominada aí inflação. E conforme nós vimos, né, as consequências, né, observáveis de LQC pode levar a sinais desse regime quântico do universo na radiação cósmica de fundo, ou seja, isso gera, né, as oscilações, né, que ocorrem lá do inflaton no instante do bounce, ele leva a sinais, né, do regime quântico do universo no espectro da radiação cósmica de fundo. Isso lá nos baixos multipolos, né? Mas eles ainda não foram observados. Mas pode ser que no futuro, com melhoramento dos experimentos, a gente consiga observar sinais do regime quântico do universo, lá no espectro de potência da radiação cósmica de fundo, né? Então, e além disso, você consegue fazer uma predição para a duração da inflação, né? Através da quantificação do número de folds, através de escolha das condições iniciais, né? Muito bem definidas. Ou ali no bounce, né? Na fase de contração do universo. Não, desculpa. Ou no bounce, né? Ou numa fase anterior ao bounce, né? A fase de contração do universo. E conforme vimos, conteúdo energético dominante no bounce, e ele é de suma importância, né, para poder nos dar uma previsão sobre a duração da fase de expansão exponencial, né. E dentro do contexto de LQC, né, nós vimos que diferentes cenários, eles levam a previsões distintas para a duração tanto das fases pré-inflacionária quanto inflacionárias, né? E quando você considera a presença de radiação, conforme foi mostrado aqui, né, você tem uma extensão da duração da fase pré-inflacionária, né? Então, com isso, você atrasa o início de domínio ali da energia potencial e atrasa o início da fase inflacionária. Então, onde você define suas condições iniciais e o tipo de modelo que você está considerando, isso vai influenciar na previsão da duração, tanto da fase inflacionária quanto da pré-inflacionária. Então, com isso, eu finalizo essa quarta aula e também finalizo o minicurso de Cosmologia, aqui nas atividades formativas de verão, edição 2025. Eu agradeço a atenção e também agradeço ao professor Elael pelo convite. E deixo aqui o meu endereço de e-mail, né? Caso alguém queira me contactar, eu ficarei muito feliz, ou também para esclarecer dúvidas. E essas foram algumas das referências que eu utilizei na preparação dessa aula.